Antes de começar, um aviso importante. Este vídeo mostra uma solução que funcionou para mim, para resolver um certo problema em HDs externos. Mas atenção, o seu caso pode ser diferente do meu. Existem inúmeras causas para uma unidade de HD parar de funcionar corretamente. Então talvez o método que eu vou usar aqui não seja o ideal para o seu problema específico. De qualquer forma, entender o processo já vai te ajudar a diagnosticar o que está acontecendo com o seu HD. Antes de mostrar o que eu fiz, preciso explicar uma coisa essencial. Existem dois tipos de problema que podem afetar um HD. O problema físico é quando algo deu errado no hardware em si, os pratos magnéticos, a cabeça de leitura, o motor, os circuitos. Geralmente, esse tipo de falha aparece através de setores danificados, ruídos estranhos, superaquecimento ou falhas detectadas pelo próprio disco. O problema lógico é quando o hardware está fisicamente funcionando, mas a estrutura de dados, o sistema de arquivos, a tabela de partições, os índices que dizem onde cada arquivo está guardado, está corrompida. Nesse caso, o disco gira, é reconhecido, mas o sistema operacional não consegue mais interpretar o que tem ali dentro. No meu caso, infelizmente, eu tinha os dois problemas ao mesmo tempo, físico e lógico. E é exatamente esse cenário que eu vou mostrar como identifiquei e tratei. O primeiro sinal de que algo estava errado foi a demora. O explorador de arquivos do Windows levava vários minutos tentando reconhecer o dispositivo, e não parava por aí. O explorador de arquivos travava completamente, e qualquer tentativa de acessar a unidade deixava o computador praticamente inutilizável. Era quase impossível fazer qualquer outra coisa enquanto o sistema tentava se comunicar com o HD. A partir daí, comecei uma série de testes para identificar qual era o tipo de erro presente no dispositivo HD. Vamos ver, passo a passo, o que eu encontrei. Abrindo o gerenciador de disco do Windows, veio a primeira informação importante. O HD era reconhecido com sua capacidade correta, aproximadamente 4 TB. Isso já dizia bastante coisa. Significava que o computador ainda conseguia identificar o dispositivo físico, o que é um bom sinal. Só que tinha um problema. O sistema de arquivos não era mais identificado como NTFS. Em vez disso, aparecia apenas como RAW. Ou seja, o Windows via o disco, via o tamanho dele, mas não conseguia mais entender a estrutura lógica dos dados ali dentro. Outro detalhe que chamou a atenção, o disco permanecia longos períodos trabalhando com 100% de atividade, mesmo sem eu estar fazendo nada com ele. Isso geralmente é sinal de que o disco está tentando repetidamente ler ou realocar setores com problema, um comportamento típico de degradação física. Para confirmar minhas suspeitas, usei o Crystal Disk Info, um programa que lê os dados Smart do disco, basicamente o diagnóstico de saúde que o próprio disco registra internamente. O resultado apareceu como crítico, e o detalhe mais revelador foi o contador de Reallocated Sectors Count, que registrava setores realocados. Isso significa que o disco já identificou áreas fisicamente danificadas e teve que mover os dados para setores reserva, um sinal claro de degradação do hardware. Com isso, ficou comprovado, o HD apresentava uma falha física, evidenciada pelo Smart, e uma falha lógica, evidenciada pelo sistema de arquivos aparecendo como RAW. Nesse momento, o instinto de muita gente seria executar imediatamente o CHDSK, ou tentar reparar o sistema de arquivos direto pelo Windows. Faz sentido pensar assim, afinal, são ferramentas feitas justamente para consertar o disco. Só que será que fazer isso seria um grande risco? A resposta é sim. Quando existe uma falha física envolvida, como os setores realocados que eu mostrei, ferramentas como o CHDSK podem tentar reescrever informações em áreas instáveis do disco, forçar leituras repetidas em setores já comprometidos e, na pior das hipóteses, piorar ainda mais o quadro ou até mesmo tornar a recuperação de dados impossível. Em discos com sinais de falha física, o primeiro passo nunca deve ser tentar reparar, e sim tentar recuperar os dados antes de qualquer intervenção. Foi por isso que optei por utilizar o DMDE, uma ferramenta especializada em recuperação de dados. Diferente do CHDSK, ele permite analisar o disco em modo de leitura, sem escrever nada nele, o que reduz bastante o risco de causar mais danos. Para instalar o DMDE, vá até no seu motor de busca preferido. Eu utilizei o Google e pesquisei por DMDE. Abra o primeiro resultado da pesquisa que vai direto para a página do DMDE, igual a esta que você está vendo na tela. Observe que existe um botão escrito Download gratuito para a versão do Windows 64-bit.
Caso seu sistema não seja Windows ou 64-bit, clique no ícone ao lado. Agora você é capaz de baixar o DMDE que melhor se adequa ao seu sistema operacional, seja Windows, macOS ou Linux. No meu caso é o Windows 64-bit. Faça o download e, após terminar, abra o arquivo. Veja que não precisa instalar o programa. Só é preciso extrair o arquivo .zip e executar o arquivo dmde.exe dentro do arquivo .zip. Após abrir o DMDE, uma janela será aberta solicitando escolher a linguagem. Escolhi o português do Brasil. Na próxima janela, é só marcar a caixinha e apertar no botão Aceitar. A próxima janela solicita escolher o dispositivo físico. Escolha o disco que está com problema, no meu caso, o disco 3, Toshiba External, e aperte em Abrir ou em Avançar, e então, OK. Espere fazer a leitura. Pronto, agora você conseguirá ver as partições presentes no seu dispositivo. Escolha a unidade desejada, no meu caso foi o HD03, e depois clique no botão Abrir volume. Se o problema do seu HD foi igual ao apresentado neste vídeo, as suas pastas e arquivos vão aparecer nesta tela. Então é só marcar os seus arquivos com o checkbox que o botão de recuperar aparecerá abaixo. Uma nova janela aparecerá solicitando que você escolha a pasta de destino para onde os arquivos serão enviados. Lembre-se, o destino deve estar em outro disco físico. Eu vou escolher o destino para o desktop. Agora é só esperar finalizar e salvar. A edição Free do DMDE não deixa recuperar de uma só vez todas as pastas, permitindo apenas recuperar arquivos dentro das pastas. Então, se você quiser recuperar os arquivos de dentro de subpastas, você deverá entrar nelas e recuperar os arquivos desejados. No resumo, ao abrir o disco físico com o DMDE e analisar a partição, aconteceu exatamente aquilo que eu esperava, mas que eu ainda não podia afirmar com certeza até ver com os próprios olhos. A estrutura lógica ainda era suficientemente legível para permitir a recuperação dos arquivos. Ou seja, mesmo com a falha física presente e o sistema de arquivos corrompido, ainda havia esperança de resgatar os dados. Se esse tutorial te ajudou a recuperar seus arquivos e tirou essa dor de cabeça da sua frente, deixa o seu gostei aqui embaixo porque isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E se você gosta de dicas práticas de tecnologia, soluções de bugs e otimização de sistemas sem enrolação, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.